reunidos Muito bom dia a todos que estão en esta reunidos ocasión nesta ocasião de hoy domingo de hoje, domingo, 2 de febrero 2 de fevereiro de este año 2025. deste ano 2025. Pueden tomar asiento si están en pie. Podem assentar se estiverem em pé. Nos dice en el mensaje de Jesucristo revelado, Na mensagem Jesus Cristo Revelado, 27 de marzo que foi del pregado 27 de março de 1985, allí estaba por concluir ali estava já para ser Uma concluído uma de geração 1946 de 1946, y vean hasta donde Dios les había abierto e vejo até onde Deus tinha aberto cuadro al hermano William, o quadro ao irmão como William, en ese tiempo como nesse tempo, todavía naquele tempo, no se había abierto completamente a él não tinha sido aberto completamente a ele lo que sería el séptimo sello, o que seria o sétimo selo, llevándose a cabo en medio del pueblo de Dios, realizando no meio do povo de Deus em uma nova era e em uma nova dispensação, porque naquele tempo ele pregava as mensagens y los creyentes veían que e os crentes viam que em suas mensagens se estaba viviendo la dispensación del reino, ele falava que estava vivendo na dispensação do reino viviendo la edad de la piedra angular. e que estava vivendo na era da pedra angular. Lo vemos más adelante ya Mas mais adiante, já quando vemos no final do seu ministério e tudo o que ele falou depois, habló claramente então ele falou claramente dispensación de la gracia. que estava vivendo na dispensação da graça. Tudo isso Estaba sucediendo en ese tiempo que estava acontecendo naquele tempo de lo que sería era a revelação do que seria, o que seria esse ministério do sétimo selo no meio da sua igreja em uma nova era e em uma nova dispensação. E agora, quando a gente todo eso y los escogidos vê tudo isso e os escolhidos veem que lo que fue traído por el reverendo que o que foi trazido pelo reverendo William Branham e o que foi trazido pelo nosso irmão William fundamento foi a base, o fundamento do que Deus está realizando hoje. y ver que cuando Dios culmina una labor, E ver que quando Deus termina um trabalho com o mensageiro e o leva, então chegou até aí, essa obra chegou até aí. que el Espíritu Santo estuvo llevando a cabo por medio de ese mensaje. Que o Espírito Santo esteve realizando por meio desse mensageiro. Ele levanta outro mensageiro para continuar a obra. Deus não se detém. Ahora miren en este mensaje, Jesucristo revelado, Agora vejam nessa mensagem, Jesus Cristo revelado, ali ele nos disse, Él le dará a conocer ese gran ele misterio revelará esse grande al mistério mostrarle que él llevará a ao cabo mostrar que esa ele obra realizará como essa león de obra la tribu de Judá como para leão da reclamar tribo los de Judá derechos para reclamar os direitos corresponde a él que y a lhe todos los corresponde hijos a de ele e a todos os filhos de Él lo Deus. hará en este tiempo final. Ele fará neste tempo final, Cuando termine la quando brecha de concluir, media quando hora de terminar a silencio en el brecha de cielo, meia hora de silêncio no céu, vem ese tiempo esse tempo, en donde es la obra esse tempo del no león de la qual tribu de Judá corresponde a la media hora de silencio. a obra do leão da tribo de Judá corresponde à meia hora de silêncio e não à dispensação da en el graça. 2009, ¿dónde es que E em dice? 2009, onde é que ele disse? Consíguete el lugar donde él dice, Encontra o lugar onde ele disse, porque vean aquí, él dice porque que esa vejam obra aqui ele se llevaría a disse cabo que essa obra seria realizada como león de la tribu de Judá para como o reclamar leão los da tribo derechos, de Judá porque la obra para reclamar os del direitos, león de la tribu de Judá porque a obra do leão da viene tribo de para Judá llevar a cabo vem la para obra de reclamo. realizar a obra de reclamação. Y él dice eso lo hará E ele en este disse, tiempo final. isso será Quando feito nesse concluya, tempo quando final, termine quando la media concluir, hora, quando terminar a meia hora no media hora de silêncio a no meia céu. hora de Luego silêncio eso no céu. estaremos llenos de E depois alegría disto y estaremos felicidad cheios de alegria e a la casa de felicidade nuestro Padre, na casa do nosso Pai. Ou esa seja, media hora. quando Y en el terminar essa 2009, meia hora. E em 2009, en el mensaje titulado em 2009, na Siendo mensagem bendecidos con titulada el cumplimiento Sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio, que foi pregado 11 de outubro de 2009, ou seja, vejam, aqui em 85, e nessas mensagens até as da década de 90, ainda falava e se via como que estava vivendo aí na dispensação do reino. E na meia hora de silêncio, estamos vendo como tudo está sendo realizado na meia hora de silêncio. E em muitas mensagens ele falava assim, mas vejam que já em 2009,
Aí ele já tinha que falar um pouquinho mais claro e veio e disse nessa mensagem: esse silêncio no céu ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ou seja, veja, se esse silêncio no céu não aconteceu, então isso que ele está dizendo aqui em 85 não tinha acontecido. Disse, mas vai acontecer. Primeiro tem que cumprir o conteúdo do sétimo selo e depois se abre no céu e revela a história do sétimo selo, assim como aconteceu com os outros selos. E então revela no céu a história aos anjos e a todos os crentes em Cristo que estão no céu, porque partiram da terra, morreram e estão no paraíso, na sexta dimensão. Ou seja, que o Apocalipse 8, quando é aberto, quando esse sétimo selo é aberto no Apocalipse 8, então acontece essa meia hora de silêncio na terra. O conteúdo. E no céu esse silêncio. Esse silêncio no céu para que ninguém faça imitação. Porque ele nos disse que imitariam a segunda vinda do Senhor. Se o diabo, corrija, se Deus dissesse algo e o diabo escutasse isso, algum movimento, vejam, ele disse que não havia nenhum movimento, nenhuma atividade no céu, porque se fizesse algum movimento, então o diabo poderia olhar o que seria e poderia imitar alguma das coisas que o sétimo selo realizaria na terra, no seu cumprimento. Agora continua dizendo, ele disse, vou preparar lugar para a morada de vós, para vós morar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele prometeu voltar, ele prometeu estar revelado nesses dias finais. Virei outra vez e vos tomarei a mim mesmo, porque somos o corpo místico do Senhor. Vos tomarei a mim mesmo, porque ele é a cabeça desse corpo. Os tomarei a mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Tudo isso ele faz nesse tempo final. Tudo isso acontecerá quando vejamos a Jesus Cristo revelado. Ele estará revelado aqui na terra por meia hora. Vem? Ele estará revelado aqui na terra por meia hora, mas ele realizará esse trabalho. Se ele estará revelado, ou seja, o Senhor em sua vinda estará revelado por meia hora, e ele disse que em 2009 não tinha acontecido a meia hora de silêncio, então ele não estava se revelando à sua igreja noiva, não estava se revelando. Ele não estava se revelando como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Se isso não tinha acontecido em 2009, então... E em 2019 ele se foi e não cumpriu essa obra de reclamação, onde ele ia dar a fé do rapto aos escolhidos, então tem que ter um instrumento na terra, no meio da sua igreja, para cumprir a obra que ele ia realizar nesta meia hora de silêncio, que é a obra do leão da tribo de Judá. Ele estará revelado aqui na terra por meia hora. Porém, ele realizará esse trabalho. E o que acontecerá depois desta meia hora? Bem, não poderá acontecer outra coisa, senão as coisas que ele tem em seu programa para serem realizadas. Ou seja, que a meia hora são uns 20 anos com 10 meses, mas ele disse que foi quase meia hora e pode ser 15 minutos, 20 minutos. Fala quase meia hora, ou seja, que não chega a meia hora. Então a gente arredonda aí para meia hora. Mas recordam que os dias de Stalin e de Mussolini e de Hitler, que por pouco exterminaram o povo hebreu, por pouco eles foram eliminados, mas diz que por causa dos escolhidos aqueles dias foram encurtados. Ou seja, isso se cumpriu ali, no tempo do Holocausto.
Agora vejam como isso foi ao povo hebreu. Agora, para a igreja noiva, o que seria também se Deus encurtar o tempo? E por causa dos escolhidos da noiva, encurta esse tempo que ele disse quase meia hora? Então aí abre uma grande janela, porque aí já não coloca um tempo em específico, como colocou no tempo do aperto de Jacó, que é a última parte da semana número 70 da profecia de Daniel, 3 anos e meio. Ou seja, aí já é um termo fixo, aí já não fala quase. É um tempo fixo. Agora aqui fala quase meia hora. E quando diz quase meia hora, aí já nos dá uma margem e pedimos a Deus que essa margem seja a nosso favor. E que por causa dos escolhidos esse tempo seja encurtado, no qual ele está realizando essa obra de reclamação dentro da meia hora de silêncio. Continua dizendo. Aqui nessa outra mensagem, os gêmeos de Deus, qual ano foi? Vamos ver em qual ano foi essa mensagem. 16 de março de 1986. Vejam, aí ele nos falou um pouquinho mais. Aí nos falou e disse, esse é o motivo da meia hora de silêncio, para que o programa de Deus não seja interrompido. Neste período de tempo de 20 e poucos anos, aí está colocando 20 e poucos anos, porque é em torno de 20 anos, com 10 meses, 20 e poucos anos, que equivale a meia hora de silêncio, para que não haja imitações. E para que qualquer um que queira imitar não vá conseguir fazer uma imitação perfeita. Ou seja, que o que poderão fazer é olhar o que está sendo feito na visão da capa, e vamos dizer que algum comece a ler algum extrato por aí também, e vamos colocar que começam a falar, se conectem comigo aqui, onde eu estou, e vamos transmitir desde aqui, vamos transmitir para lá, porque isso é o que o sétimo selo está fazendo. Portanto, estariam imitando algumas coisinhas, mas não poderão imitar o efeito do que esses ministérios que o Espírito Santo está operando produz nos escolhidos, que lhes dá a fé do rapto. E também não tem esses ministérios, viram? Isso não podem imitar. Poderão imitar as coisas que veem assim à simples vista. Então aí é que os escolhidos identificam os imitadores, tão simples assim. Para que não haja imitação e para que todo aquele que quiser imitar não vai fazer uma imitação perfeita, porque fala que os falsos ungidos, falsos cristos, enganariam, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Porque fazendo isso, esse aqui também faz, e esse tem mais tempo na mensagem do que esse outro. Ou esse conhece mais das Escrituras do que ele. Mas veja, não conseguem fazer uma imitação perfeita, porque nem é o mensageiro desta era e também não tem os ministérios, e nem a obra que o Espírito Santo estaria realizando nesse tempo. E naquele tempo, imitar a Moisés era morte, seria morte, e nesse tempo final é assim também. E estaria imitando um mensageiro dispensacional. Tremendo problemão, os imitadores se meteram. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. O que acontecerá depois dessa meia hora? Pois não poderá acontecer outra coisa, senão as coisas que ele já tem em seu programa para cumprir. E enquanto isso, estará sendo proclamado na terra o dia de vingança do nosso Deus, e mostrando o porquê vem esse juízo divino apocalíptico para todas as nações, para as nações gentias, para o reino gentil, pois assim como ele leu e proclamou em sua primeira vinda o ano da boa vontade do Senhor, naquele tempo da brecha, assim estará proclamando em sua manifestação, na sua revelação, o dia de vingança do nosso Deus, e depois vem o juízo.
Porque Deus não traz o juízo ao homem sem antes avisá-lo. Isso é na mensagem, advertência e depois o juízo. Aí nos fala. E aí também tem alguns escritos nesta mensagem. Então continua dizendo, em meia hora será dado o aviso. Então vejam, nesse tempo é onde a meia hora está sendo realizada. E é onde está sendo dado o aviso desses juízos divinos, porque Deus primeiro dá advertência, Ele alerta a raça humana, advertência e depois o juízo é o tema. Mas depois, em um período curto de tempo, virão o juízo divino, ou seja, depois que cumpra essa obra de reclamação, vem os 3 anos e meio da grande tribulação. Virão o juízo divino, virá todo esse juízo, toda essa sentença sobre a terra. Mas não temos que ter nenhum medo, porque Ele disse, não tem mais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Por isso o Senhor diz, muitos dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no reino do seu Pai, com poder e grande glória. Com poder e glória, vindo com os seus anjos. Os que virem a materialização e o cumprimento dessas promessas estarão vendo a Jesus Cristo revelado nesses dias finais. Revelado em carne humana, vindo em seu reino, vindo com os seus anjos. Agora veja, ele fala aqui, os que vejam a materialização e o cumprimento dessa promessa, isso é de um escrito que o nosso irmão William deixou escrito em um estudo. Ele escreveu, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo, sendo cumprido por algum tempo. E assim foi estabelecido da visão da grande capa catedral. Será assim porque na visão já aconteceu no mundo invisível e tem que se materializar. Ou seja, a materialização desta visão, os escolhidos de Deus, ao vê-la sendo materializada, estarão vendo o quê? Estarão vendo a Jesus Cristo revelado, o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e de Elias. E na mensagem de advertência e depois o juízo, aqui tem um lugarzinho, uma partezinha aqui na página 7, que diz assim, a pessoa tem que conhecer a Deus e sua natureza antes de poder entender a sua palavra. Ele mesmo tem a chave dessa palavra. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la. Ele é o que tem que revelar-la. Agora vemos que a sua natureza aqui é de sempre advertir o homem antes do juízo, advertir uma nação antes do juízo, e assim. E também advertir a cada pessoa como indivíduo, referente ao juízo que receberia no tempo que está vivendo, se não receber o cumprimento das promessas correspondente ao tempo que lhe correspondeu viver. Agora continua dizendo, os que vejam a materialização, o cumprimento dessa promessa, estarão vendo a Jesus Cristo revelado nesses dias finais, revelado em carne humana, vindo no seu reino, vindo com seus anjos, Moisés e Elias. Esses ministérios são para trazer bênção e juízo também. Bênção para os que hão de receber bênção, os que vão receber bênção, e juízo para os que vão receber o juízo divino nesse tempo final. Na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, vejam na página 6, ali o reverendo William Branham nos diz assim, agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que algum tempo ele tenha percebido, porque o tempo do juízo final está perto. Aí do lado esquerdo ele escreveu juízo, e é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está próxima.
E tudo isso acontece na meia hora de silêncio. Tem duas facções na terra nesta noite. O crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem a receber e um que o Senhor vem a condenar. Em sua vida, abençoará a um e amaldiçoará o outro na sua aparição. Aí ele escreve aparição vinda. E na frente, em um escrito, ali ele escreveu: todo descansa sobre la venida. Tudo descansa ou repousa sobre sua vinda, sua primeira vinda, depois da sua morte na primeira. Vamos ver aqui. Descansa sobre a segunda venida. Tudo descansa sobre a segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, abençoará a uns e amaldiçoará a outros. Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui: porque os profetas são o juízo divino, por isso vem com seus pés como chama de fogo. Vem com os seus pés como pés de bronze, porque representam o juízo divino. Vem para esmagar com os ministérios de Moisés e Elias, esmagar e destruir o reino dos gentios. No livro das Eras nos fala algo dos pés de bronze. Eu não sei se está no livro vermelho. Vamos ver aqui nesse azul. Nos fala dos pés de bronze. Tem um lugar onde ele escreveu pés de bronze e escreve Moisés e Elias. Pés de bronze e ele escreveu Moisés e Elias. Y consigues el de las edades, pero el de la... Vamos a ver el de citas. Vamos ver o de citas. En la 9A, vamos a ver la 9A. Vamos ver a 9A. Parágrafo 88. Parágrafo 88. 9A, parágrafo 88. 9A, parágrafo 88. Es de las edades, ¿ves? Sí, ese es un trato de las das edades, eras. de la visión de Patmos. Esse é o da visão de Patmos. Ali João olhou e viu a ele ali, de pé com os pés de bronze. Aí ele escreveu Moisés e Elias. Isso mesmo está no livro das Eras. Ali João olhou e viu a ele de pé com os pés de bronze. Aí escreveu Moisés e Elias. Ou seja, que o Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias nesse instrumento, aí está o juízo divino também. E escreveu do lado esquerdo, o juízo. Porque ele vem para abençoar a uns e amaldiçoar a outros. Olhos como chama de fogo, percorrendo através da terra. Daniel viu a ele 700 anos antes disto, na mesma posição, na mesma classe, o mesmo homem de pé ali, o ancião de dias, e um como filho do homem, que se reuniu com ele, e todo o juízo foi encomendado a ele. Em pé, no juízo do trono branco. Aí escreveu juízo. Em cima ele escreveu Daniel e João viram o mesmo. Agora, depois vamos conseguir no livro das Eras, onde está essa partezinha. É na mensagem A Visão de Patmos, onde nos fala disto.
Vejam na página 57 do livro das Eras, o editado diz assim: então continua relatando como Deus vai julgar os homens. Aqui está os versículos do 5 ao 17. O coração duro e impenetrante será julgado. As obras de cada um será julgado. Os motivos serão julgados. Não haverá exceção de pessoas com Deus, mas todos serão julgados por essa palavra e ninguém escapará. Ou seja, não é porque dizem que creem na mensagem do irmão Branham e na mensagem do irmão William, ou creem no que Deus realizou, vão se salvar e se livrar das coisas que falam contra o sétimo selo nesse tempo final, e do que blasfemam e falam contra o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e falam contra o ministério sob carpa. Todos serão julgados por essa palavra e ninguém escapará. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram. Vem, que todos escutam. Ou seja, por isso a página 359 dos selos 59, aí que nos fala, tinham estado em culto como esse. Vamos verificar se é essa página. 369. Tinham estado em culto como esse. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em culto como esse e tinham escutado todas essas coisas. Viram? E aqui ele nos disse: aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram. Vê? Porque nesse tempo final eles escutam e recordem. Tudo isso está sendo realizado nesse tempo, ou seja, a materialização, o cumprimento dessas profecias, as estamos vendo sendo cumpridas hoje. E depois será visto o que irão receber aqueles que creram e receberam o verbo, a palavra, a vinda do Senhor com seus anjos, pois receberão a transformação e o rapto. E os que não, aí já verão o que vão receber. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não viram, serão julgados. Do lado direito aí ele escreveu trono de juízo. Um pouquinho mais em cima, trono de juízo, e escreveu todos julgados pela palavra. Todo segredo virá à luz e será publicado desde os terraços. Oh, então sim entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério entre todas as eras sem ser revelado. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Porque os profetas são o juízo divino, por isso vem com seus pés como chama de fogo, vem com seus pés como de bronze, vem com seus pés como pés de bronze, porque representam o juízo divino, vem para esmagar, com o ministério de Moisés e Elias, para esmagar e destruir o reino dos gentios. Na página 92 do livro Os Selos, ele disse assim, terminando ali a mensagem à brecha, diz assim, ele disse: Senhor Jesus, a hora está muito avançada, possivelmente pode ser muito mais tarde do que estamos pensando. Estamos contentes ao ver essa hora chegando. É a hora mais gloriosa que o mundo tenha conhecido. Isso é para o crente. Mas para o que rejeita, é o tempo mais triste, porque é impossível conseguir letra no alfabeto para formar uma palavra, para expressar a calamidade e o pranto que os espera mais adiante. E também não tem no nosso alfabeto como formar palavras para expressar as bênçãos que está no porvir para o crente, viram? Aí ele escreveu, a hora mais gloriosa para o crente e a hora mais triste para o que rejeita.
Agora, nosso irmão ele continua dizendo, tudo isso será quando vejamos a Jesus Cristo revelado. E estamos nesse tempo que, em algum lugar, ele tem que cumprir ou estar cumprindo essas promessas. Todas as religiões querem ver a Deus. Todas as religiões falam aos seus feligreses, temos que buscar a Deus. O cristianismo, com todas as seitas religiosas que tem, diz, temos que buscar a Jesus Cristo. E falam, estamos esperando a vinda de Jesus Cristo. E dizem, vamos buscar a Jesus Cristo. E nessa ocasião eu digo a vocês, busquemos a Jesus Cristo conforme suas promessas. Busquemos a Jesus Cristo revelado conforme Ele prometeu para esses dias finais. E o que todas as pessoas têm desejado, porque todos procuram em Deus, todos oram a Jesus Cristo e todos esperam escutar a voz de Jesus Cristo. E quem não? E nesse tempo final, Jesus Cristo estará revelado e o encontraremos e lhe escutaremos e todos seremos ensinados de e por meio de Jesus Cristo. E todos seremos ensinados de e por Jesus Cristo na revelação de Jesus Cristo. E todos estaremos em pé diante do Filho do Homem, como está prometido. Estaremos em pé diante do Filho do Homem para sermos ensinados. Agora, recordam no livro de Citas, onde ele escreveu o ensinamento sob capa. Onde que os escolhidos de Deus seriam ensinados? Desde o ministério sob capa. No ministério sob capa, ou seja, desde o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, desde esse instrumento, para ouvir a sua voz, para serem recolhidos conforme a sua promessa com a grande voz de trombeta, que ajuntará todos os eleitos, com a trombeta final, que ele soará para em seguida trazer os mortos em Cristo na ressurreição. Vejam, tudo isso aí tem um período de tempo, onde certos eventos acontecem, porque para trazer os mortos na ressurreição, o Apocalipse 11 tem que cumprir. Mas depois de realizar essa obra que está realizando, e os ministérios de Moisés e Elias estão realizando, isso é somente um passeiozinho, 3 dias e meio. Nenhum mensageiro cumpriu essa promessa porque não regressou 3 dias e meio depois que partiram. Portanto, todos ficam eliminados. Para cumprir essa profecia, tem que ser um instrumento que esteja vivo no meio da igreja, depois de realizar a obra de reclamação, dar a fé do rapto aos seus escolhidos e cumprir as profecias correspondentes à visão da capa. E depois disto, então, realizar tudo o que é mostrado ali no Apocalipse capítulo 11. Estaremos vendo e ouvindo todas essas coisas quando encontrarmos a Jesus Cristo revelado. Enquanto isso, não as veremos. Até que vejamos tudo isso sendo materializado, então estaremos vendo a Jesus Cristo revelado. Porque vejam que ele falou que é enquanto a meia hora de silêncio estiver em ação. E em 2009 disse que ainda não estava em ação. Então, consequentemente, daí para baixo, não estava no tempo da obra de reclamação sendo realizada. E daí para cima, em 2015 também, chegou a falar algo ali e mostrar que a meia hora não tinha começado ainda, porque se estava vivendo na dispensação da graça. E na dispensação da graça, ele está como cordeiro. E na dispensação do reino, está como leão. Estaremos vendo e ouvindo todas essas coisas quando encontrarmos a Jesus Cristo revelado. E quando o encontrarmos, o encontraremos com a sua nova e super vestimenta, onde ele colocará não só seu nome, mas ele colocará o que ele disse que colocaria. Bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, é verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, será o último mensageiro que estiver dando alimento a tempo aos seus escolhidos. E o irmão Branham já se foi, que é o último mais perto. E o mais perto foi o Dr. William Souto Santiago e também se foi. Então, nenhum deles foi o servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor viesse, encontrasse fazendo assim, porque eles já terminaram seus dias nesse planeta Terra. No meio da sua igreja tem que estar um ministério onde Deus estaria realizando essa promessa e estaria dando alimento a tempo aos seus filhos, aos seus escolhidos. E assim, nesse instrumento, ele cumpriria essa escritura, essa bem-aventurança.
E continua dizendo, e isso significa tanto para esse no qual Jesus Cristo estará revelado, que talvez ele há de necessitar bastante tempo para meditação, bastante tempo de estudo e bastante tempo de conversa de Jesus Cristo com ele, para que ele explique o que significa isso sobre todos os seus bens o porá. Por isso que é um tempo que, além do instrumento, os filhos e filhas de Deus também têm que tirar o seu tempo para estudar e ter essa conversa com o Espírito Santo, com Deus, para que Ele lhes siga revelando a bênção tão grande que tem tanto o instrumento como os escolhidos de Deus. Assim como o Pai lhe pôs sobre todos os seus bens, a pessoa na qual Ele se manifestou 2000 anos atrás em carne humana, Jesus Cristo não sabe fazer outra coisa senão o que viu o Pai fazer. Portanto, Jesus Cristo fará todos os seus negócios velado em carne humana. Fará todos os seus negócios vestido com a veste que leva o seu nome, a veste que ele há de utilizar nos dias finais, onde Jesus Cristo estará revelado com o seu nome novo e eterno. Esse será o vice-rei. Disto estaremos vendo algo na mensagem de hoje, que o nosso irmão ainda nos falou. Agora veja, continua dizendo, e será como foi há milhares de anos atrás. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o que me enviou me mostra as obras que eu devo fazer e as coisas que eu devo falar. Assim será o trato entre o combinado entre o enviado e o que o envia. E isso será Jesus Cristo revelado. Simples, porém essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora vimos assim nessa curta palestra, nós vimos toda a bênção que esse instrumento tem e também o povo de Deus, os escolhidos de Deus, têm nesse tempo final. Assim será o combinado entre o enviado e o que o enviou. Então, poderemos colocar um tema por aí assim? O enviado do Senhor ou o enviado. O enviado, dois pontos, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é o sétimo selo. O sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é o enviado. Assim que por aí poderemos tirar um tema para essa curta palestra. O enviado é o cumprimento do sétimo selo, o Filho do Homem com seus anjos. O enviado é o cumprimento do sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Somente o tema e uma mensagem. Para mim foi um grande privilégio e uma grande bênção poder compartilhar esses momentos de companheirismo sob essa curta palestra nesta ocasião de hoje, domingo 2 de fevereiro deste ano 2025. Que Deus fale diretamente à nossa alma, ao nosso coração, no estudo bíblico de hoje e também na mensagem que estaremos vendo e escutando. E bom proveito aos que agora vão tomar o café da manhã. E aqui também bom proveito, que Deus os abençoe e os guarde a todos.